As recentes primárias nos Estados Unidos apontam para uma liderança robusta de Donald Trump, ex-presidente, que é do Partido Republicano, superando, inclusive, nas pesquisas eleitorais, o atual presidente Joe Biden, que lidera as primárias no partido dele, o Partido Democrata. Como esse cenário impacta a conjuntura internacional, já que ambos, diferente de longas décadas, têm abordagens geopolíticas diferentes, e especialmente considerando a crise interna que o país passa, uma crise política, e polarização. Em destaque, o confronto constitucional entre o governo federal e o governo do Texas, que envolve, inclusive, outros estados apoiando o Texas, e o fechamento de fronteiras, inclusive utilizando arame farpado contra imigrantes. Ciro, fica à vontade, é contigo. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Então, primeiramente é importante esclarecer, né, que a democracia, né, burguesa, lá nos Estados Unidos, onde que é considerado, né, o grande exemplo de democracia no mundo, está em crise já há muito tempo, né? E, na verdade, é uma democracia que se expressa através de uma ditadura fortíssima do capital, né? E através de duas grandes agremiações partidárias que atendem aos interesses do grande empresariado norte-americano, que é o Partido Democrata, que hoje está no poder com Biden, e o Partido Republicano, né, do ex-presidente Donald Trump, que está demonstrando aí nas chamadas primárias que ele está com toda a força para voltar, né? É diferente, né, o processo eleitoral norte-americano do nosso. Lá se dá através de colégio eleitoral, não é eleição direta, como aqui no nosso processo eleitoral. Você primeiro vai consolidando, né, os delegados dos colégios eleitorais que no final vão fazer a votação. Mas antes você tem o momento anterior dos partidos, que é para poder sacramentar qual vai ser o candidato desse ou daquele partido, no caso do republicano e do democrata. O democrata a candidatura praticamente unânime da reeleição do Biden, né? E aí tem algumas preocupações que eu vou tratar mais adiante. Já no republicano, estava havendo uma disputa, mas nessa disputa entre alguns pré-candidatos, né? E o candidato que tem se afirmado cada vez mais, inclusive ganhando, né, as primárias que aconteceram nesse mês de janeiro, foi o Donald Trump, né? Liderando, inclusive, como você colocou, não só as primárias no interior do Partido Republicano, mas também as eleições, as pesquisas de intenção de votos de uma maneira geral. Bom, existe aí uma questão que é o fato de que o Trump ele está respondendo uma série de processos lá nos Estados Unidos, uma série de processos. Mas a legislação dos Estados Unidos é diferente da nossa. Então, por exemplo, o fato dele estar respondendo o processo, mesmo que ele venha a ser condenado, isso não impede que ele possa vir a ser candidato, inclusive preso. Ele pode ser candidato, inclusive, dentro da prisão, e ele continua sendo candidato, porque, diferentemente aqui da legislação nossa, ficha limpa e outros instrumentos, né, do nosso arcabouço jurídico, lá a questão digamos assim, da eleição, em última instância, o povo é que é o veredito final, né? Mas é óbvio que isso impacta. E essa é uma das grandes preocupações, né, por exemplo, de grande parte dos eleitores republicanos ou dos analistas, né, que estão acompanhando as eleições norte-americanas, que impacto terá a condenação do Trump, que está folgado, né, nesse momento, na consolidação da sua candidatura como representante do Partido Republicano, mas que impacto isso terá no eleitorado? Porque mesmo que isso não venha a impedir a sua candidatura, mas as pesquisas também mostram que, numa eventual condenação, uma parcela do eleitorado não quer votar num candidato condenado. Então, a questão ela não é um impedimento jurídico, mas ela acaba sendo um impedimento moral, ético, né?
e grande parte do próprio eleitorado republicano se ressente de como que vai sair o Trump nessa série de... Bom, tem a invasão do Capitólio, bom, tem uma série de vários processos, tem 3, né, que já estão em processo mais adiantado, e o que isso vai impactar. É claro que uma eleição, né, virtualmente do Trump fortalece a extrema-direita no mundo. Nós tivemos agora recentemente a eleição do Milei, aqui do lado na Argentina, e é claro que a volta do Trump, por exemplo, muda, né, o processo geopolítico mundial. Agora, o Biden, ele é um candidato praticamente isolado do Partido Democrata, e tem-se uma grande preocupação, né, por conta, ele não consegue empolgar a juventude, né? O Biden já está com mais de 80 anos e não é um orador que empolgue, né, a juventude, e essa vai ser o grande desafio, né, que vai estar colocado para o Partido Democrata, é mobilizar a juventude e também fazer aquele processo de mobilização que foi feito na eleição passada em relação aos negros norte-americanos, né, aos afrodescendentes, aos imigrantes, principalmente os latinos e tal, no sentido de revotar, né, no candidato do Partido Democrata, do Biden, porque senão isso implica necessariamente em uma série de retrocessos. Essa questão que você está se referindo, por exemplo, da crise lá no Texas, do Texas, né, é exatamente isso, né? A questão dos imigrantes é uma pauta, né, xenófoba e cara à extrema-direita no mundo inteiro. Não é diferente lá nos Estados Unidos, ainda mais com Trump e companhia limitada. E o governador, né, do Texas, que é o Greg Abbott, ele acabou fazendo digamos assim, uma interpretação casuística e equivocada da Constituição Federal, né, norte-americana, no sentido de estadualizar a questão dos imigrantes, já que o texto constitucional é claro que a questão imigrante é uma questão do governo federal, é uma questão federal, né? Mas na Constituição, que é a mesma desde do século XVIII, quando se deu o processo de independência das 13 colônias em relação ao Reino Unido, né? Havia um dispositivo que falava caso houvesse invasões estrangeiras, né, que os estados poderiam tomar providência. Mas a Constituição estava se referindo a uma suposta invasão do Reino Unido, né, uma tentativa de retomada por parte da Inglaterra, né, do processo de colonização e tal. E o Greg Abbott, que é o governador do Texas, muito convenientemente, está fazendo uma leitura, né, mas que já foi judicializada, já inclusive ele não estava nem permitindo que as forças federais chegassem até essa fronteira, onde ele fez a questão aí do arame farpado, mas agora já tem uma decisão judicial, né, autorizando, obrigando ele a dar entrada, né, às tropas federais. Isso vai ficar, né, com clareza demonstrado que é uma atribuição do governo federal, mas já mostra, né, uma pitada de como que é esse processo em relação ao que vem por aí, né, em relação à pauta republicana, que é cada vez mais carregar na tinta nas questões da chamada pauta de costumes, e tendo nessa questão dos imigrantes ilegais, uma das suas grandes bandeiras. É absolutamente desumano, né? Essa questão do arame farpado lá nesse pedaço da fronteira que o Texas faz com o México, porque, inclusive, inviabiliza, né, atendimento médico, se alguém que está tentando chegar, né, através dessa fronteira nos Estados Unidos, se passa mal e tal, não tem condições de um atendimento. Por isso existem críticas enormes, né, dos ativistas de direitos humanos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, mas é parte desse processo que nós estamos vivendo e que a gente tem que ficar de olho, né, porque a extrema-direita ela é um processo
internacional, né? Tem a ver com a crise, né, do capitalismo, tem a ver com essa onda longa, né, de descenso, de declínio, né, do capitalismo que se abriu desde 2000, e a tentativa, né, do grande empresariado, dos países imperialistas, do grande empresariado internacional, para manter suas taxas de juros, aumentando enormemente o ataque aos direitos dos trabalhadores, né, aumentando a precarização do trabalho, aumentando ataques, né, aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, e assim por diante. E os imigrantes é um setor completamente vulnerável, né, e acabam sendo bandeira, não só nos Estados Unidos de Trump, no Texas de Abbott, mas em toda a Europa, como a gente tem assistido a crise dos imigrantes, né, a tristeza que os imigrantes africanos que tentam chegar no continente europeu, e tudo isso sendo brandido pela extrema-direita como responsáveis, né, por tentar querer pegar o emprego dos nativos, ou então para ir lá tentar pegar verbas sociais, né, viver dos impostos dos nativos, e é uma propaganda xenófoba, nojenta, que muito bem utilizada pela extrema-direita e que é o que a gente está assistindo nesse momento lá no Texas, e no momento em que se dá esse fortalecimento da candidatura do Trump, mas com esses senões aí que eu acabei de colocar. Uma eventual condenação do Trump não o impede de concorrer, mas pode impactar bastante no processo eleitoral. Obrigado, Ciro. Conversando com Ciro Garcia, historiador e professor de Direito. Você, amigo ouvinte, você gostou da análise do Ciro? Dá seu like, compartilhe nas redes sociais, deixa seu comentário, sua crítica. Se você não concorda, dá sua opinião aqui e se inscreva no canal e, é claro, clique no sininho para aviso de novos vídeos. A vocês, ouvintes, que vocês podem nos acompanhar também pelos aplicativos de rádio online. Siga-nos nas redes sociais, @Rádio Censura Livre. Ouça também em podcast das plataformas de áudio e principais agregadores, tá bom? Nosso WhatsApp é o 21 96553 8908. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.